Pedro Duran já está aqui ao meu lado, já está ali na apuração, porque depois desse vai, não vai, né? Acontece ou não, o leilão aconteceu e temos aí o Flamengo com esse arrematando o terreno para a construção do seu estádio. Que aí tem todo um projeto, todo um planejamento para toda aquela área, né, Pedro? É isso, Carol. Estava até aqui agora conversando com fontes lá da Prefeitura do Rio de Janeiro para poder entender um pouco do plano deles para essa área, que é a área do Porto Maravilha. A gente já falou em outras oportunidades dessa área aqui no Novo Dia. Dessa vez com o martelo batido, como dizia o Kleber, para o estádio do Flamengo, literalmente. Eu quis trazer uma visão um pouco mais aprofundada sobre os planos do Eduardo Paes para essa região central do Rio de Janeiro. Planos de revitalização que começam em 2009, quando o Eduardo Paes era prefeito do Rio de Janeiro e decidiu demolir um elevado que ficava ali naquela região, e aí começou todo um trabalho para poder revitalizar o centro do Rio de Janeiro, que sempre foi muito mal cuidado, muito abandonado, muito feio, muito perigoso. Para poder explicar isso, vamos primeiro mostrar então o mapa desta região com as intervenções realizadas lá no Porto Maravilha. Então, a gente tem aqui do lado de cá, Carol, onde vai ficar o estádio do Flamengo. Vai ser construído nesse local, um terreno que era da Caixa Econômica Federal, ali na região do gasômetro, muito próximo do terminal Gentileza, que é um terminal que foi construído para conectar os transportes intermodais, né? A rodoviária do Rio de Janeiro está bem aqui. Então, o terminal e a rodoviária tem inclusive uma conexão rodoviária que passou por uma reforma depois do sequestro daquele ônibus. Sim. Que teve, obviamente, ali uma preocupação muito grande pelas autoridades, e hoje quem pega carros por aplicativo não pega mais ali no embarque e desembarque do lado de fora. Tem que se dirigir a uma garagem, a uma parte do estacionamento. Nessa mesma região, você teve um clube demolido, a gente mostrou as imagens dessa demolição aqui, o antigo Clube dos Portuários, um dos locais que tem sido oferecido como área, terreno, para que outros empreendimentos possam ser construídos naquela região. Aqui, né, essa faixa vermelha toda é o elevado que foi demolido, né? Ele ficava justamente nesse pedaço entre o Museu do Amanhã, a Praça Mauá, que fica ali onde tem também o Museu de Arte do Rio, 2 museus reformados sob a gestão de Eduardo Paes, e aqui a Francisco Bicalho, que é essa avenida aqui do Clube Demolido, que é a mesma avenida onde fica o IML lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o Porto Maravilha, que é esse nome que eles inventaram, para esse centro de educação e tecnologia, com faculdade de matemática, o Empatec, desenvolvimento para pessoas que estão fazendo cursos nessa linha. E aí, finalmente, os 2 museus aqui. Esse plano todo de revitalização do centro do Rio de Janeiro, ele prevê, inclusive, essa mudança em toda a área portuária do Rio. Aqui a gente tem a orla da Baía de Guanabara, Carol, e a ideia é que o Parque do Porto, que está ali em cima, seja construído aqui, avançando essa orla com parques e praças flutuantes, hortas comunitárias e um novo acesso para cruzeiros, porque o Rio de Janeiro é também um dos pontos de destino, origem desses cruzeiros que circulam pelo litoral brasileiro, pelo Oceano Atlântico. Então você tem toda uma conexão de ações que levam para essa estratégia da revitalização do centro do Rio e do Porto Maravilha. Na próxima tela, a gente tem efetivamente quais são os pontos, e aí eu selecionei aqui 7 pontos, Carol, que são os pontos centrais dessa estratégia de gestão para revitalizar o centro. A conexão do transporte, a gente mostrava o terminal Gentileza e também a rodoviária do Rio, então a importância de você ter o VLT conectado com os ônibus, conectado com o terminal, o metrô, tudo isso faz parte dessa estratégia. Leis de incentivos fiscais que foram aprovadas especialmente para empreendimentos relacionados à tecnologia naquela região. Há um trabalho de resgate histórico, por exemplo, da história africana, né? Tem algumas construções que foram restauradas ali. Eles construíram uma área que chama Pequena África, onde você tem o Cais do Valongo, o fortalecimento de algumas dessas tradições históricas. As demolições, falamos do elevado, falamos do Clube dos Portuários, tem mais um outro prédio histórico que também passou por demolição, justamente para poder atender essa nova região, esse novo conceito por lá.
há uma ocupação de áreas ociosas, especialmente para a habitação popular, há uma expectativa de que você possa, nessas áreas, nesses locais onde você não tem uma atividade econômica desenvolvida e que estão vazias, como esse local onde o estádio do Flamengo vai ser construído, você tem a ocupação para ter circulação de pessoas também para levar a economia para lá. Para isso, novas leis foram criadas, construídas, aprovadas na Câmara Municipal. Essas leis, elas prevêem, por exemplo, a emissão de títulos de potencial construtivo, né, os chamados CEPACs, que são fornecidos para empresas depois de leilões realizados. Então, as leis funcionam tanto para uma reorganização urbana, do ponto de vista de zoneamento, mas também para fornecer recursos para que o Porto Maravilha possa passar por essas transformações, e uma valorização de arte e cultura. Por isso a importância dos museus. Lá na Praça Mauá, eles realizam eventualmente shows, apresentações ao ar livre. O espaço é um espaço belíssimo, é muito bonito, mas sempre careceu de muita segurança. É curioso, porque vamos voltar no mapa só para poder pontuar uma coisa, um detalhe curioso dessa história. Quando a gente fala de segurança pública, bem aqui, mais ou menos aqui, sabe o que está lá, o que funciona? A Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A sede da PF, onde a gente vê várias vezes todas aquelas prisões, inquéritos, etc. e tal, estão justamente aqui nesse local. Então, há uma preocupação muito grande, inclusive com a segurança pública, Carol, e ainda hoje você tem lá riscos para as pessoas que circulam nessa região. Por isso, esse plano é um plano de longo prazo e é um plano que, inclusive, reabilita, como você dizia, o Pedro Paulo para essa disputa para ser o vice do Eduardo Paes.